Tá. Bom, eu só tenho a agradecer ao convite, né? Então, eu estou cheia de demanda, mas quando Chico me mandou o convite, eu aceitei logo de cara, não só porque nós somos conterrâneos e amigos, mas porque é sempre um prazer, né, poder falar para os estudantes, entendeu? Eu acho que essa parte é fundamental e eu considero, inclusive, uma das partes mais importantes da pesquisa é você se comunicar com seus estudantes e poder trazer um pouquinho do que você faz. Bom, então, geralmente, quando a gente é convidado para fazer uma palestra, né, a gente começa lá se apresentando, dizendo de onde a gente vem, né, e aí a gente apresenta os resultados, enfim, e no final das apresentações a gente coloca sempre um slide bonitinho, com foto dos alunos, foto do laboratório, etc., né? E eu resolvi inverter essa ordem, e tem um motivo para isso, né? Então, o nosso grupo, né, de pesquisa eletroquímica, energia e materiais, ele foi constituído, né, por mim e professora Adriane Viane do Rosário, que também foi docente da Universidade Federal da Bahia, hoje ela está em Curitiba, né? E nós viemos também do mesmo grupo, né? E juntamente com o professor Jaime Boaventura, que hoje já é um professor aposentado do Departamento de Físico-Química, nós construímos esse grupo de pesquisa do nada, né? A gente não tinha nada, a gente só tinha espaço físico, e aí a gente se uniu para fazer com que esse grupo fosse uma referência, pelo menos na área de eletroquímica, dentro do Instituto de Química, né? E aí, a professora Adriane não está mais com nós, o professor Jaime está aposentado, e aí entrou nesse grupo, né, professor Raildo Fiuza Júnior, que hoje é que comanda comigo, né, esse grupo de pesquisa na Universidade Federal da Bahia. E eu resolvi colocar esse slide com a foto dos alunos, né, e nós aqui na foto, nessa primeira foto aqui à direita, né, nós estamos no CIB, e essa foto é bastante representativa, porque foi a primeira vez, depois de 11 anos que eu estou aqui na UFBA, que a gente conseguiu levar um número expressivo de alunos a um congresso específico da área. Então, essa foto, para mim, é muito representativa, né? Na foto da esquerda, a gente está num encontro regional de química, nós aqui num get together na casa da Adriane, e nós no novo normal aqui. Então, eu resolvi colocar essas fotos porque sem essas pessoas que estão aí na foto, nada do que eu vou apresentar aqui seria possível. Então, os alunos são a parte importante dessa história. Então, sem eles, sem a dedicação deles, sem eles acreditar na gente, nada disso seria possível. Muitos deles já passaram, já se foram, outros ainda continuam com a gente, terminando seus trabalhos de tese e mestrado. Mas é engraçado que sempre quando a gente resolve reunir, né, sempre aparece os alunos que não estão mais lá, mas eles sempre aparecem para dar um oi para a gente, então isso é super importante. Então, eu resolvi trazer então essa foto para dizer que tudo que eu vou apresentar aqui não seria possível sem essa galera fantástica, né? Então, o intuito do nosso bate-papo hoje é falar um pouquinho de interfaces eletroquímicas. Bom, então o que acontece? Quando a gente pensa em eletroquímica, a gente pode fazer uma definição geral, né, falando que eletroquímica é o ramo da ciência que se concentra essencialmente na interface entre os materiais. E se a gente pudesse dividir os materiais em duas grandes classes, de uma maneira muito geral, a gente poderia dividir esses materiais em materiais condutores e isolantes. E quando a gente pensa em eletroquímica, a gente vai se concentrar nos materiais na classe de materiais condutores. E aí a gente pode fazer uma subdivisão entre condutores iônicos e condutores eletrônicos, que está aqui representado nessa figura, né? Então, como condutor eletrônico, nós temos a representação aqui a partir de um metal, e um condutor iônico, que é uma solução contendo íons solvatados. Então, essas regiões interfaciais, elas podem ser bastante estendidas, particularmente nos casos em que eu tenho um eletrodo
de metal ou, por exemplo, um eletrodo semicondutor, no qual eu posso, inclusive, adicionar outras espécies, né, outros materiais, para ser mais específica, sobre a superfície desse metal, desse semicondutor. Por exemplo, eu posso colocar um fio de óxido, eu posso colocar um polímero, e aí alguns materiais, né, constituídos dessa forma, eles vão apresentar condutividades eletrônicas, né, apreciáveis, e dependendo das circunstâncias, um ou outro, ou ambos, né, podem ser importantes. Então, essa interface eletrodo-solução, ela tem que apresentar algumas características, por exemplo, como baixa resistência, ou seja, ela tem que permitir a passagem de corrente elétrica. E aí a gente pode redefinir essa eletroquímica, então, baseado nisso, a gente pode redefinir a eletroquímica como estudo de estruturas e processos nessa interface entre esse condutor eletrônico, que a gente chama de eletrodo, e o condutor iônico, que nada mais é que a solução, o eletrônico. Então, a gente pode ter essas interfaces constituídas de um metal e uma solução aquosa, de um metal e uma solução não aquosa, e aí, conforme a gente vai modificando, tá certo? Esses materiais, né? Por diferentes técnicas ou diferentes condições experimentais, a gente vai obtendo materiais com propriedades diferentes, que vai permitir que a gente possa aplicar esses materiais também de forma diferente. E quando a gente olha essencialmente para os condutores eletrônicos, a gente está preocupado principalmente nos processos e fatores que vão afetar o transporte de carga através dessas interfaces, tá certo? Ou seja, processos que envolvem, tá certo, a transferência de elétrons. Só que para que isso possa ocorrer, a espécie iônica que está lá em solução, ela tem que sair do seio da solução, se movimentar e chegar próximo à superfície desse eletrodo. E aí é por isso que o condutor iônico também tem a sua importância, porque a depender do tipo de solução que eu tenho, eu vou facilitar ou dificultar a chegada dessa espécie até a superfície do eletrodo para ocorrer, na verdade, a reação eletroquímica de interesse, ou seja, os processos redox em estudo. Então, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, que essa interface ela tem que conversar, tá certo? Então, eu coloquei aqui o eletrodo da solução, tem um bate-papo aí, porque se essa interface não conversa, não tem eletroquímica. Então, assim, não adianta eu ter um material com características, por exemplo, hidrofóbicas, e colocar esse material numa solução aquosa. Essa superfície não vai conversar, portanto, não vou conseguir realizar reações eletroquímicas de interesse sobre essa superfície. Às vezes, eu preciso ter um material com características que tanto características hidrofóbicas como características hidrofílicas, porque esse material ele deve apresentar essas duas partes a depender da aplicabilidade que eu vou dar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, quando eu penso, na verdade, no eletrodo em si, eu também tenho que estar preocupado, né, em pensar nos processos faradaicos, que são aqueles que envolvem a transferência de elétrons, né, e eu também tenho que pensar em processos classificados como processos não faradaicos, que são relacionados a mudanças na estrutura da interface, dessa interface eletrodo-solução, com a dissorção e desorção de espécies, porque a depender do tipo de eletrólito que eu utilizo também, eu posso ter a dissorção de espécies específicas nessa superfície que vai modificar essa superfície a tal ponto de ter influências significativas no comportamento eletroquímico que eu desejo, certo? E aí, quando a gente fala de eletroquímica, né, a gente não tem como falar de eletroquímica sem falar de voltametria cíclica, que é uma técnica utilizada tanto para caracterizar materiais eletroquímicos como para obter materiais via eletroquímica. Então, a voltametria cíclica, ela é a técnica mais comumente usada para a gente adquirir informações qualitativas a respeito dos processos eletroquímicos em estudo, e a eficiência dessa técnica resulta na habilidade dela fornecer informações extremamente rápidas e importantes a respeito da termodinâmica, dos processos redox, da cinética das reações e, inclusive, de reações químicas acopladas a processos adsortivos. Então, de uma forma muito simplificada, tá certo? Essa técnica você impõe, na verdade, uma variação de potencial no tempo e tem como resposta, tá certo? Uma curva de corrente em função desse potencial. E a partir dessa resposta, você consegue identificar, então, os processos em estudo.
ok? Então, falando agora um pouquinho dessas interfaces eletroquímicas e falando um pouco do que a gente faz aqui, então a gente trabalha essencialmente, ou pelo menos na maioria dos trabalhos com metais nobres, como a platina e paládio, certo? E aí a gente consegue, a partir de configurações experimentais, ou seja, variando as condições de síntese, né, fazer a redução desses metais sobre um determinado substrato, sobre um determinado eletrodo. E variando essas condições de síntese, a gente consegue, inclusive, ter controle da espessura desses materiais sobre a mesma superfície. Vamos supor que a gente está trabalhando com uma superfície carbonácea e a gente queira modificar essa superfície com paládio metálico e platina metálica. Então, apenas variando algumas condições experimentais, a gente consegue ter materiais com uma maior ou menor espessura. Outro ponto importante, né, que a gente tem que falar é que, dependendo da configuração experimental, tá certo? A gente, inclusive, pode manipular e controlar a área que eu quero que esse material esteja. Então, aqui eu mostro uma foto, né, onde a gente consegue ver a região de interface entre onde eu tenho material eletrodepositado, nesse caso é platina, nessa área mais clara, e aonde eu não tenho material depositado. Então, às vezes, é preciso que a gente controle a área do depósito, até mesmo para a gente poder fazer comparações. Então, eu consigo fazer isso ajustando o aparato experimental utilizado. Bom, e aí mudei o substrato, tá certo? Já muda totalmente o comportamento eletroquímico. Mudei o material que eu estou depositando, eu também vou ter materiais com morfologias distintas que vai promover propriedades distintas e a consequência disso é eu sempre estar pensando na aplicabilidade que eu quero dar para esse material. Então, aqui eu mostro um substrato de titânio, né? E aí eu deposito platina sobre esse substrato de titânio, ou seja, faço a redução dos íons que estão em solução sobre esse substrato, né, obtendo platina metálica. Então, a gente percebe a modificação dessa superfície, mas também eu posso, por exemplo, fazer o crescimento de um óxido sobre essa superfície, e aí a gente observa que você tem diferenças significativas de morfologia que vai fazer com que o material contendo platina possa ser utilizado, por exemplo, em eletrocatálise, e o material contendo, por exemplo, óxido de manganês possa ser utilizado, por exemplo, em sistemas de armazenamento de energia, né? Porque ele vai atuar como um capacitor. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Eu posso ter, inclusive, por exemplo, o mesmo material depositado, nesse caso que eu estou mostrando aqui, a platina, sobre substratos diferentes. Então, à esquerda, eu tenho a platina eletrodepositada sobre um tecido de carbono, e à direita, eu tenho a platina eletrodepositada sobre titânio. Então, a gente vê claramente as diferenças morfológicas, né? Mesmo sendo o mesmo material. No entanto, aqui a gente consegue observar o quê? A influência do substrato. Então, como o substrato influencia nesse processo, no tipo de morfologia que você vai obter no material final. E a consequência disso, né? Então, enquanto que no tecido de carbono você tem um eletrodepósito de platina com uma morfologia do tipo globular, né? No titânio você tem um tipo de, como se fosse filetes, tá certo? Eletrodepositados, e isso vai influenciar, inclusive, no comportamento voltamétrico, ou seja, que você obtém desses materiais, tá certo? E aí, mesmo que seja platina nos dois casos, tá? A aplicabilidade desse material, as regiões de potencial que você vai utilizar, e o comportamento eletroquímico que você vai obter desse material vai ser diferente. Tá? Bom, falando então, começando a falar então dos trabalhos que são desenvolvidos, né? Eu vou mostrar primeiramente um trabalho da aluna Luísa, uma aluna de mestrado. Então, o trabalho dela é baseado no desenvolvimento de novos materiais para armazenamento de energia. E aí, a Luísa é orientada pela professora Adriane, orientada por mim, e a gente resolveu fazer nesse trabalho, né, o estudo da influência do substrato, né, e do eletrólito no crescimento de filmes finos de óxido de manganês. Bom, quando a gente pensa em materiais para armazenamento de energia, a gente já coloca nossos olhos nos óxidos de metais de transição. E aí, entre vários óxidos metálicos que a gente tem à disposição, o óxido de rutênio hidratado é, sem dúvida, aquele que apresenta os melhores resultados
para aplicação em capacitores eletroquímicos. Mas o que seria um capacitor? Bom, um capacitor é um dispositivo com baixa densidade energética, porém, esse material é capaz de fornecer toda a energia acumulada em um curto espaço de tempo, possuindo, assim, uma elevada densidade de potência. Então, a gente pode classificar ou dividir esses capacitores, e isso vai depender o quê? Da classificação desses diferentes tipos de capacitores, que depende dos materiais utilizados na composição do eletrodo e na maneira com a qual esse material vai armazenar essa quantidade de energia. E aí, quando a gente pensa, né, na substituição do óxido de manganês, a gente pensa nessa substituição principalmente porque ele é um material altamente tóxico e caro, né, e isso inviabiliza, tá certo, o seu uso em dispositivos comerciais. Então, a gente resolveu, então, estudar o óxido de manganês, que é um pseudocapacitor, e aí vocês podem perguntar, mas o que é uma pseudocapacitância? Bom, o termo pseudocapacitância, ele vai retratar o comportamento de materiais de eletrodo cujas, vamos colocar assim, as assinaturas eletroquímicas assemelham seus eletrodos capacitivos, ou seja, ele tem um formato meio retangular, como pode ser observado na figura ao lado, né? Mas esse armazenamento de carga, ele vai acontecer majoritariamente a partir de mecanismos redox. Então, assim como o óxido de rutênio, o óxido de manganês, ele possui propriedades específicas, ou seja, ele possui sucessivos processos redox que faz com que esse material seja um material com características adequadas para ser utilizado como capacitor, ou seja, um material com características adequadas para ser utilizado nesse armazenamento de energia, tá certo? Então, a gente escolheu estudar o óxido de manganês. E aí, a gente obteve esse óxido de manganês, tá certo? Por voltametria cíclica, como eu disse, é uma técnica utilizada tanto na obtenção de materiais eletroquímicos, né, via eletroquímica, assim como na caracterização, e a gente eletrodepositou esse óxido de manganês, tá certo? Em diferentes substratos. A gente depositou em aço inoxidável, titânio, platina e no eletrodo de titânio platinizado também via técnica eletroquímica, né? A partir de ciclos voltamétricos, tá certo? A uma determinada velocidade de varredura, que nesse caso foi 200 milivolts por segundo. E a gente utilizou duas soluções distintas para obter esse material. Uma solução de sulfato de manganês e uma solução de sulfato de manganês em meio de sulfato de sódio. Então, agora a gente vai ver o que aconteceu nesse estudo, tá certo? Então, a gente pode observar que a gente tem diferentes morfologias, né? A partir dos diferentes materiais que a gente depositou o óxido de manganês. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui nessa primeira parte, a gente vai observar que foram os materiais eletrodepositados na solução de óxido de manganês, e aí a gente observa, né, as diferenças na morfologia à medida que a gente vai depositando esse óxido em diferentes substratos, ou seja, em diferentes materiais de eletrodo, né? Então, fica muito nítido a diferença que você tem do óxido de manganês depositado, por exemplo, em aço inoxidável, do óxido de manganês depositado, por exemplo, num eletrodo de titânio platinizado, né? E aí, quando você compara o depósito do óxido de manganês obtido em um outro eletrólito, ou seja, na presença de sulfato de sódio, a gente também observa diferenças significativas. E aí, essas diferenças morfológicas que a gente observa, ela vai refletir justamente no comportamento eletroquímico. Então, quando a gente compara, por exemplo, o óxido de manganês, né, para os diferentes materiais obtidos na solução A, com o óxido de manganês para os diferentes materiais obtidos na solução B, então a gente observa claramente que os valores de capacitância específica, que são esses valores que estão designados aqui embaixo, né? Então, para cada material a gente calculou a capacitância específica, que é dada em Faraday por grama. Então, a gente pode observar uma diferença significativa nos valores de capacitância, a depender do material e a depender do tipo de solvente que a gente utilizou, ou seja, do tipo de eletrólito em solução que a gente utilizou. Então, de uma forma geral, todos os materiais obtidos na presença de sulfato de sódio apresentam valores de capacitâncias maiores
em comparação aos materiais obtidos somente em sulfato de manganês, onde os melhores resultados obtidos, como eu disse, para ser classificado como um capacitor, né, quando a gente olha, como se a gente olhasse uma foto, né? Olha, se eu pudesse olhar uma foto de material que pudesse ser utilizado como capacitor, o que eu teria que ver em termos de resposta eletroquímica? Eu teria que ver uma resposta eletroquímica um pouco retangular, como a gente pode observar aqui nos materiais, né, obtidos sobre os eletrodos de titânio platinizado. Então, quanto mais retangular for essa resposta, melhor é o capacitor em termos de armazenamento de carga. Então, a gente pode ver que os melhores resultados realmente foram obtidos com o óxido de manganês sobre o eletrodo de titânio platinizado. E a gente acredita que esses melhores resultados, né, quando a gente fez um FEG, né, a gente conseguiu observar certas estruturas na morfologia. Então, a gente acredita que esse melhor resultado em relação à capacitância específica é devido a essas estruturas diferenciadas, que elas ficam aqui nessas regiões entre essas ilhas, né? Então, a gente acredita que é devido a essas estruturas que a gente obteve esses melhores valores de capacitância específica. E aí a gente pegou esses materiais e fez um teste muito conhecido, que é o teste de carga e descarga. Então, quando a gente tem um capacitor, né? Então, o que seria importante, né? Quando a gente pensa no que seria importante em termos de armazenamento de carga, né? A gente pensa no quê? Olha, eu quero que esse material, quero que carregar rapidamente, descarregar de forma lenta. Quando eu penso nisso, eu posso pensar, por exemplo, no computador, no celular. Então, eu quero que esse celular carregue rapidamente, mas eu quero que ele descarregue de uma forma mais lenta. Então, a gente faz esse estudo de carga e descarga para poder ter uma ideia de onde esses materiais podem ser aplicados. E aí a gente observa que os melhores resultados em termos de quantidade de carga, né, porque essa quantidade de carga ela é calculada a partir da área sobre a curva obtida, é justamente para os eletrodos de óxido de manganês sobre esse eletrodo de titânio platinizado. E aí a gente resolveu testar, então, na verdade, a eficiência desse material. Então, a gente montou 2 células eletroquímicas em série, com capacitores simétricos, nesse caso foi o capacitor de óxido de manganês sobre titânio, que é onde apresentou o segundo melhor resultado. Então, a gente, a partir de uma fonte externa, a gente carregou esses capacitores e depois a gente descarregou. E aí, durante o descarregamento, né, aquela quantidade de energia armazenada, ela foi suficiente para acender um LED. Então, a gente conseguiu testar de uma forma muito simples, né, a eficiência desse capacitor em termos de armazenamento e descarregamento dessa energia armazenada, certo? Bom, e aí eu vou partir para outro tipo de trabalho. Então, no trabalho de Luísa, um material alternativo ao óxido de rutênio, estudar a influência de substrato e eletrólito. Já nesse trabalho, a gente estava mais direcionado à obtenção de novos materiais modificados com aplicabilidade, tá certo, em carbonos oriundos de biomassa, né? Então, esse é Andrei, é meu aluno de iniciação científica. Esse trabalho ele foi realizado, né, juntamente com o professor Raio do Fiuza Júnior, que é o cara dos carbonos de biomassa. Então, nesse trabalho, a gente resolveu pegar o carbono de biomassa para a produção de materiais catalíticos baseados em platina. Bom, então, primeiramente, eu vou explicar o porquê disso. Geralmente, quando a gente vai desenvolver um material catalítico à base de platina, principalmente materiais que são usados na conversão de energia, esses materiais eles têm geralmente um formato padrão ou materiais padrões utilizados nesse tipo de material. Então, se a gente vai usar como conversor de energia, né, o estado da arte ou materiais mais convencionais, eles são baseados em quê? Em tecido de carbono, modificado com uma tinta contendo platina, né, que é o eletrocatalisador, e o carbono utilizado nesses materiais geralmente é o carbono Vulcan, que é oriundo de uma fonte não renovável. Então, a gente falou, bom, a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai substituir o carbono Vulcan por um carbono de biomassa.
E aí a gente escolheu a baronesa, porque é uma espécie, né, conhecida como aguapé, é uma espécie evasiva, né, ela tem uma rápida velocidade de reprodução, tá certo? Ela tem um processo de eutrofização acelerado e ela, a partir dela a gente consegue ter uma alta produção de biomassa. Então a gente resolveu pegar então a baronesa para poder obter o carbono em substituição ao carbono vulca, né? Então a gente coletou essa baronesa, né, faz um pré-tratamento de lavagem, corte, secagem, moagem, e depois a gente resolveu fazer 2 tipos de tratamento térmicos distintos, né, para obter carbonos com diferentes propriedades. Então, a gente obteve um carbono caracterizado como um xerogel. A gente faz primeiramente um tratamento térmico, depois tem uma etapa final de saturação desse carbono obtido, seguido de um congelamento, hidrogênio líquido, ou seja, tem uma série de etapas experimentais, e aí a gente também obtém um carbono com características de um criogel, né, que também envolve processos, por exemplo, de liofilização repetidas vezes, processo de pirólise, e aí a gente obtém 2 tipos de carbonos distintos. E aí a gente pegou um tecido de carbono, né, fez uma tinta, um tecido de carbono comercial, fez uma tinta carbonácea, contendo esses carbonos obtidos a partir da baronesa e também com o carbono vulca para comparação. Então, a gente pegou esse tecido de carbono comercial, fez uma tinta carbonácea e pintou, na verdade, esse tecido de carbono, né, com uma mistura composta de 10 miligramas desse pó de carbono, embebecidos com uma solução de glicerina 5% e álcool isopropílico, né? Então, a gente produziu uma área geométrica mais ou menos de 4 centímetros quadrados, né? Então, a preparação da tinta era essa tinta composta desse carbono de biomassa e essa solução de glicerina e isopropanol. E aí, a gente pegou esse substrato, né, essa primeira camada, e a gente fez a eletrodeposição de platina, utilizando também voltametria cíclica. Então, a gente depositou platina sobre essas diferentes superfícies carbonáceas e depois a gente testou para eletrooxidação de glicerol. Bom, primeiramente, a gente resolveu falar, bom, a gente obteve esses 2 carbonos, nós temos o carbono vulcano, que é um carbono comercial, vamos verificar, então, a microestrutura, ou seja, a gente precisava saber quais eram as características para esses diferentes tipos de carbono. Então, primeiro a gente fez uma caracterização microestrutural por BET, para obter o quê? A área superficial desses carbonos. Então, aqui, nesse gráfico, a gente mostra, né, a diferença de área superficial obtida tanto por BET como calculado pela equação de Dubinin-Astakov, e a gente observa que tem uma diferença significativa em termos de área superficial com relação aos carbonos estudados. Então, onde o carbono vulcano apresenta as menores áreas e o carbono com característica xerogel apresentou as maiores áreas superficiais, tanto de BET como aquela calculada com a equação de Dubinin-Astakov. Por quê? Porque se ele tem uma área superficial maior, tá certo? A gente acreditava que isso ia favorecer, ou seja, processos específicos no caso da eletrodeposição. Ou seja, se eu tenho uma área superficial maior, eu possivelmente vou conseguir colocar mais platina ali. Essa era a nossa ideia. Bom, então vamos ver o que aconteceu nesse caso. Tá? Depois, a gente acabou fazendo uma caracterização morfológica, onde a gente verifica, né, que o carbono vulcano, né, ele tem uma característica aqui formada por aglomerados, né, do tipo globular, e aí quando você verifica os carbonos de xerogel e criogel, a gente obtém estruturas muito mais desorganizadas, né, com aglomerados diferenciados e, inclusive, partes, tá certo, desse processo de pirólise desses carbonos que não se concretizaram efetivamente, então a gente consegue observar diferenças significativas nessa estrutura morfológica desses carbonos. E aí a gente foi lá e foi avaliar, primeiramente, a resposta eletroquímica somente dos carbonos. E, para nossa surpresa, apesar das diferenças morfológicas, em termos eletroquímicos, de caracterização eletroquímica, a gente não observou diferença significativa.
Então, a gente pode observar, então, uma caracterização desses carbonos, porque geralmente o carbono a gente observa esse comportamento do tipo banana, né, do carbono não tem picos relacionados, né, um comportamento específico e clássico de uma superfície carbonácea. Então, quando a gente comparou o comportamento dos carbonos xerogel e criogel com vulca, a gente não observou diferenças significativas, né, em termos do carbono, mas quando a gente eletrodepositou a platina e caracterizou esses materiais, e aí a diferença foi brutal. Então, quando a gente compara, né, a platina depositada sobre carbono vulcan, curvinha azul, com a platina depositada em criogel e xerogel, a gente observa assim, diferenças muito significativas em termos de área eletroquímica. A área eletroquímica ela é calculada a partir quando a gente calcula a área sobre a curva, nessa região de potenciais que vai de aproximadamente menos 0,3 volts, nesse caso, até 0,3 volts, né? Nessa área onde a gente está vendo os picos característicos, né, de desorção de hidrogênio. Então, a gente batendo o olho, a gente já observa que realmente a platina obtida sob xerogel apresenta uma área eletroquimicamente ativa muito maior. E a consequência disso é que quando esse material vai ser aplicado, por exemplo, na eletrooxidação de glicerol, a gente esperaria que os processos envolvidos na eletrooxidação, né, do glicerol fossem mais expressivos quando a gente fizesse esse processo nesse carbono de xerogel. E aí a gente calculou essas áreas eletroquímicas, que é calculada pela a carga de desorção de hidrogênio pela monocamada, de uma monocamada de hidrogênio sobre a superfície, né, considerando um elétron transferido, e aí a gente viu assim uma diferença brutal em termos de área eletroquimicamente ativa, tá? Essa área está em centímetros quadrados, então pense, né, a área eletroquímica obtida por carbono de xerogel, ela é em torno de 3.900 centímetros quadrados em comparação à área do vulcão, né, que é somente de 514,3. Então, a diferença é muito expressiva, né? E aí, a gente atribuiu essa diferença, não só a diferença de área superficial que a gente tem já de início, né, de característica dos próprios carbonos, mas também ao processo, né, porque você tem uma superfície, ou seja, você tem um substrato com características diferentes, e isso vai influenciar no processo de eletrodeposição, né? E aí, como a diferença que a gente obtém em termos de área superficial, tá certo? É muito menor que a diferença que a gente vê depois de área eletroquimicamente ativa, então a gente atribui que não só houve a influência realmente dessa área superficial, mas não foi só isso, né? E aí, quando a gente vai fazer eletrooxidação de glicerol, que é a curva apresentada em verde, a gente também observa diferenças significativas a depender do tipo de eletrodo que eu utilizo, eletrodo modificado, que na verdade é esse tecido de carbono com os diferentes carbonos com depósitos de platina, né? E aí a gente ainda está avaliando esses processos, porque a oxidação de glicerol, ela acaba acontecendo em regiões de potenciais muito próximas, no entanto, com quantidades de corrente relacionadas a esses processos muito diferentes. Então, ainda a gente está nesse estudo preliminar. Bom, e aí, o que a gente pensou? Falou, bom, ok, então eu já sei que eu posso substituir o carbono desses materiais que são utilizados para conversão de energia. Mas agora a gente pensou o seguinte, olha, geralmente, quando você tem esse material convencional, eles usam náfio, que é um polímero, tá certo? Que é muito utilizado nesses sistemas de conversão de energia para aumentar a região, que eles chamam de região trifásica, ou seja, para aumentar aquela conversa entre essa interface eletrodo-solução. Só que o náfio, a solução de náfio é muito cara, então falou, bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai substituir um náfio por líquido iônico, né? E aí a gente falou assim, olha, a gente já sabe que a gente já sabe fazer platina, a gente já sabe eletrodepositar paládio, a gente já sabe utilizar carbonos oriundos de biomassa, por que não a gente pensar nisso agora, com a substituição do carbono e substituir essa solução de náfio ou de glicerina pelo líquido iônico? E por que líquido iônico?
certo? O líquido iônico, ele apresenta propriedades muito interessantes, né? Então, como maior condutividade iônica, ele é solúvel, apresenta uma ampla, te proporciona uma ampla janela de potencial para trabalhar, né? Agora, ele apresenta alta viscosidade, que para alguns sistemas isso realmente é um fator de desvantagem, mas ele possui alta estabilidade térmica, né? E aí, esses líquidos iônicos têm sido aplicados, né, em diferentes processos de eletrodeposição, de eletrocatálise, na parte de biosensores eletroquímicos, células combustíveis, entre outras. Mas o que é um líquido iônico? Bom, um líquido iônico, eles são, por definição, constituídos por íons de natureza hidrofóbica e hidrofílica, olha lá, as duas características, que são líquidos a temperatura abaixo de 373 Kelvin. E isso os diferencia de sais fundidos. E aí, a gente resolveu usar um líquido iônico prótico, tá certo? Por ele ser um líquido iônico de fácil obtenção, porque ele é formado geralmente pela transferência de prótons de um ácido de Bronsted em uma base, né? Ele apresenta alta condutividade protônica e excelente habilidade para formar ligações de hidrogênio, ele tem um menor custo e ele é menos tóxico em relação a outros líquidos iônicos à base de amidas, por exemplo. Né? Então, a gente resolveu usar esse líquido iônico prótico. Então, a gente também coletou a baronesa, fez todos os tratamentos para obter o carbono e a gente fez a síntese, então, desse líquido iônico, tá certo? Então, a gente usou nesse líquido iônico aqui que a gente sintetizou o acetato de N-metil-2-hidroxilamônio, né? Então, a síntese desse líquido iônico, ela é feita a partir de um sistema de refluxo sobre agitação e temperatura constante, e aí você faz uma reação ácido-base de Bronsted. Então, é muito simples de você obter. Nesse caso, a gente utilizou o ácido acético e uma base que é a N-metil-2-hidroxilamida, né? E em proporções equimolares. E aí a gente obtém, então, esse líquido iônico, né? Adicionando, então, o ácido à base de uma maneira muito demorada, né? Então, tem que ser bem devagarzinho, até a gente obter, então, a reação de neutralização, e depois esse líquido iônico, ele é levado a um rotaevaporador para a gente eliminar o máximo possível da quantidade de água presente nesse material. Bom, e aí a gente preparou da mesma forma como a gente fez no trabalho anterior, fizemos uma tinta com esse carbono, fizemos primeiramente da forma tradicional, utilizando glicerina ao invés de náfio, e a gente preparou a mesma tinta, também com carbono vulca e esse líquido iônico, e fez a deposição sobre esse material, e depois eletrodepositou platina e paládio juntos. Então, a gente vai ver os resultados dessa análise. Então, a gente observa que, em termos dos carbonos, a gente também não vê diferenças muito significativas em termos de janela de potencial, utilizando carbono vulca, carbono de biomassa, mas quando a gente coloca o líquido iônico, a gente começa a observar pequenas diferenças, e aí a gente calculou a área eletroquimicamente ativa também. E o que a gente observou? Que a área eletroquimicamente ativa, né, obtida com carbono de biomassa, ela é sempre superior em relacionado ao carbono vulca, e quando a gente pega e usa o carbono vulcan, que é o carbono comercial, mas acrescenta a questão do líquido iônico na composição da tinta, a gente obtém, então, uma área eletroquimicamente ativa de cerca de 1,5 maior do que em comparação ao carbono vulcan na ausência de líquido iônico, e quando a gente adiciona o carbono de biomassa, então, essa área eletroquimicamente ativa ela é cerca de 2,6 vezes maior. Então, a gente começa a observar que pequenas modificações, tá, estão trazendo resultados extremamente relevantes do ponto de vista da gente otimizar a relação custo-benefício. Tá? E aí, a gente pensou o seguinte, bom, eu já sei eletrodepositar platina sobre carbono, eu já consegui produzir um carbono de biomassa, tá certo? Com características extremamente superiores em termos de área eletroquímica e superficial em relação ao carbono vulcan. E agora eu vou mexer na técnica, tá certo? Então,
Esse trabalho é o trabalho do meu aluno de doutorado, que é o Rodrigo Franco. Então, o trabalho dele é, na verdade, produzir esses materiais para conversão de energia, só que a gente resolveu otimizar as condições experimentais utilizando ferramentas quimiométricas e utilizando também sonoeletroquímica. Então, a gente queria o seguinte, olha, eu quero substituir platina por paládio, né, para que a gente tenha um outro elemento para poder usar, né, de uma forma tão efetiva quanto a platina. Vou usar a sonoeletroquímica e vou usar um planejamento fatorial. Então, o que a gente fez? A gente preparou, então, a gente pegou um tecido de carbono comercial, preparou uma tinta carbonácea com carbono vulca, que é o carbono geralmente utilizado, né, depositou essa tinta, então, sobre esse tecido de carbono. Utilizamos, na verdade, voltametria cíclica para poder eletrodepositar paládio sobre a superfície, mas a gente usou também ultrassom durante esse processo de eletrodeposição. E aí a gente resolveu usar planejamento fatorial de experimentos para obter esses materiais. E por que disso? Porque, olha, a gente está trabalhando com material nobre, caro. Então, as técnicas de planejamento de experimentos, elas são, na verdade, extremamente importantes quando você diminuir custo, né? Porque você pode, com uma quantidade menor de experimentos, chegar no resultado que você deseja, né? Essas técnicas de planejamento de experimento, elas correspondem a uma sub-área da quimiometria que vai empregar ferramentas estatísticas para otimizar e planejar experimentos. E aí você é capaz de estabelecer modelos matemáticos dos quais interpretações associadas aos experimentos podem ser realizadas, inclusive validadas. Então, quando você emprega essa otimização, você está fazendo uma otimização multivariada, que é vantajoso, tá certo? Porque permite você fazer um número de experimentos reduzidos, tá certo? Sendo esse ponto muito relevante quando a gente trabalha com materiais caros, tá certo? E aí você pode aplicar esse planejamento fatorial para conseguir obter a condição ótima. Então, na verdade, o professor Ernesto Chaves Pereira, ele dizia o seguinte, olha, a gente usa o planejamento para a gente saber para onde a gente tem que chutar a bola, tá certo? Então, o gol está lá. Então, se eu souber para onde eu tenho que chutar a bola, vai ser muito melhor. Então, ele permite que você avalie diferentes parâmetros experimentais ao mesmo tempo e que você consiga chegar numa condição ótima de obtenção daquele material. E aí você pode estudar diferentes variáveis, interações entre as variáveis e, com isso, gerar um conhecimento mais amplo do sistema em estudo. Então, foi essa a ideia. Então, Rodrigo, ele fez o seguinte, ele variou, né? Ele também utilizou voltametria cíclica, então ele variou o número de ciclos de deposição. Então, por exemplo, ele construiu filmes com 100 ciclos de deposição e 300 ciclos de deposição, variou a velocidade de varredura. A velocidade de varredura nada mais é que o tempo, tá certo? Que você passa num determinado potencial, certo? Então, quanto menor for essa velocidade de varredura, você vai ter um menor tempo de residência, vamos colocar assim, naquele potencial, tá certo? Onde as reações de interesse estão acontecendo. E quando você está com uma velocidade de varredura mais rápida, você passa mais rápido por aqueles potenciais de interesse. Ele variou também a concentração de íons paládio em solução e variou como variável qualitativa a presença e ausência de ultrassom durante o processo de eletrodeposição. Então, quando a gente faz todo o tratamento estatístico, tá certo, dos resultados obtidos, e nesse caso, Rodrigo utilizou como resposta, né, a área eletroquimicamente atípica, a gente falou assim, bom, o que eu quero? Eu quero obter materiais com maior área eletroquimicamente possível, utilizando uma menor quantidade de material e utilizando um menor tempo para realizar a obtenção desse material. Então, a gente falou assim, olha, eu preciso ter um menor tempo, menor quantidade de material utilizado e que esse material tenha maior área eletroquimicamente ativa. Isso é o que a gente desejava. Então, fazendo todo o tratamento estatístico, a gente observa o quê? Aqui, do lado esquerdo, a gente tem um gráfico de Pareto. Então, quando essa barra aqui, para os diferentes
para as diferentes variáveis, e aí eu vou falar um pouquinho, ultrapassam essa linha tracejada, significa que essa variável é significativa, tá certo? Então, o que a gente observa? Então, a primeira barrinha aqui é o ultrassom. Então, a gente observou que a presença de ultrassom é uma das variáveis mais significativas estudadas. Depois vem número de ciclos de deposição. Então, esse valor, né, a gente já sabe que é significativo, e quando esse valor é positivo, significa o seguinte, que quando eu tenho um maior número de ciclos de deposição, maior será a área eletroquimicamente ativa obtida. Depois eu tenho aqui o parâmetro da velocidade de varredura, que também é significativo. Depois eu tenho a concentração, e aqui, quanto maior for a concentração, quanto maior for a velocidade de varredura. E aí, o único parâmetro, que é o parâmetro C e D, que não é significativo. E aí, o que a gente observa? Que na presença de ultrassom, a gente tem um aumento expressivo, tá certo? Da área eletroquimicamente ativa. Então, quando a gente compara, por exemplo, a resposta eletroquímica dos filmes de paládio, né? Na mesma condição experimental, ou seja, 300 ciclos, 50 milivolts, na presença e na ausência de ultrassom, então a gente vê uma diferença significativa em termos de resposta voltamétrica, e isso a gente vai também refletir nos dados, né, que a gente vai obter em termos de área eletroquimicamente ativa. Então, nesse caso, os nossos melhores resultados foram obtidos produzindo um filme com 300 ciclos, 50 milivolts de velocidade de varredura e concentração de paládio 1 mol por litro. Então, é nessa condição que a gente obtém o maior valor de área eletroquimicamente ativa, praticamente quase 7 vezes maior do que se a gente fizesse esse mesmo experimento na ausência de ultrassom. E vocês percebem que, em termos de caracterização morfológica, né, esses materiais não são tão diferentes em termos de morfologia. Então, você vê aglomerados, né, com estruturas globulares nos dois casos. Tá? E aí, partindo pelo mesmo raciocínio, a gente resolveu, então, continuar investindo nisso, na zona eletroquímica, em ferramentas quimiométricas, mas agora platina depositada sobre eletrodo de titânio, né, na presença e na ausência de ultrassom. Então, assim como lá no caso do trabalho do Rodrigo, esse é o trabalho de Nádia. Nádia é minha aluna de mestrado. Então, o trabalho dela era o desenvolvimento de novos materiais via técnicas eletroquímicas para oxidação de etanol e glicerol. Então, o que a gente observou? Que as melhores condições, ela também fez um planejamento, né, onde ela variou o número de ciclos, velocidade de varredura e ausência, a presença de ultrassom, ela só não variou concentração, e também teve como resposta a área eletroquimicamente ativa. Então, a gente observa que os melhores resultados foram obtidos na presença de ultrassom, né? Então, quando tem um valor positivo, é na presença de ultrassom, e valor negativo na ausência. Então, no caso de Nádia, os melhores resultados dela foi com maior número de ciclos, menor velocidade de varredura na presença de ultrassom. Mas ela obteve também um resultado muito interessante com o menor número de ciclos, menor velocidade de varredura e na presença de ultrassom. Então, a gente observa que variando, então, essas condições, a gente consegue otimizar. Então, por exemplo, eu poderia dizer, olha, o melhor material em termos de área eletroquimicamente ativa, ele pode ser obtido, nesse caso, de duas maneiras, onde está representado aqui em azul mais claro. Então, isso te dá liberdade para você produzir um material com características que você precisa para a aplicabilidade que você deseja. Certo? E, por último, não menos importante, né, essa história do líquido iônico, na verdade, ela surgiu com essa moça aí, Gala Rosales Munhoz. Então, Gala foi minha co-orientanda de doutorado, ela era orientada pelo professor Jaime Boaventura, e, na verdade, essa história de líquido iônico surge com ela. Né? Então, ela sempre quis fazer um trabalho de construção de um bioeletrodo. Né? E aí ela falou assim, bom, eu acho o seguinte, olha, vamos unir os nossos conhecimentos. Eu vou usar esse tal de líquido iônico aí na construção desse bioeletrodo. E aí a gente verificou que a gente tem o uso de líquidos iônicos na construção de diferentes bioeletrodos, porque aumenta a condutividade,
né? Em termos de bioeletrodo, possibilita um microambiente adequado, no caso das enzimas, possibilita maior estabilidade, resistência, temperaturas, tem a maior linearidade, sensibilidade, seletividade. É possível a gente fabricar bioeletrodos com transferência eletrônica direta, você diminui a questão de sobrepotenciais, e aí Gala, então, resolveu sintetizar esse eletrodo, esse líquido iônico, perdão, e esse líquido iônico é um líquido iônico novo, né? Então, foi sintetizado por nós, é o acetato de hexamônio, até é difícil de falar, e a forma de sintetizar é a mesma daquela descrita anteriormente, é uma reação de neutralização às bases, certo? Então, é bem simples, e o sistema também em refluxo, então você adiciona, né, o ácido na base de forma muito lenta, a uma temperatura controlada sobre a atmosfera inerte, e depois, ao final da reação, vai para o rock evaporador para eliminar a quantidade de água. Bom, e aí o que ela fez? Ela falou assim, bom, a gente então vai construir esse bioeletrodo utilizando líquido iônico e utilizando duas técnicas, eletrodeposição e layer by layer, porque essa etapa de construção desse bioeletrodo envolveu também partes de interação eletrostática entre a enzima que ela estava utilizando na construção desse bioeletrodo, que nesse caso foi a catalase, e os materiais de eletrodo. Então, na verdade, a construção do eletrodo se baseou, primeiramente, né, a gente utilizou um eletrodo comercial de carbono vítreo para a construção desse bioeletrodo, tá certo? E aí consiste em alguns passos. Então, aqui eu estou mostrando o esquema da construção desse bioeletrodo. Então, primeiramente, né, a gente faz a eletrooxidação do líquido iônico sobre a superfície, né, desse eletrodo de carbono vítreo. Né? Depois que a gente faz a eletrooxidação desse líquido iônico, a gente leva, na verdade, esse eletrodo a uma solução contendo a catalase, faz uma ciclagem voltamétrica para poder imobilizar a catalase. Bom, como a catalase ela tem uma densidade de carga negativa e líquido iônico positivo, então depois a gente vai novamente com uma solução contendo líquido iônico para fazer a interação agora, lei by lei, eletrostática entre o líquido iônico e a catalase, e aí o processo 2 e 3, ele é novamente realizado adicionando em soluções de catalase, em soluções do líquido iônico, e produzindo uma quantidade de biocamadas. Esse trabalho ele já está publicado na Journal of Molecular Liquids, foi um trabalho que a gente publicou em 2019. E aí a gente resolveu, então, avaliar, então, esse bioeletrodo, tá certo? Para peróxido de hidrogênio. E aí o que a gente observou? Bom, primeira coisa que a gente observou que sem a presença do líquido iônico a gente não conseguia imobilizar a catalase. Então, quando não tinha o líquido iônico na jogada, a gente não conseguia colocar a catalase. Então, já foi uma surpresa para a gente. Né? Então, a gente pode verificar aqui as diferenças, voltamentos que você obtém quando você tem somente o eletrodo de carbono vítreo, que é a curva em preto. Quando você tem um eletrodo de carbono vítreo com a catalase, a curva em rosa, a gente não observa diferença nenhuma, é como se a catalase não estivesse lá, tá certo? Justamente porque a gente não conseguiu imobilizar. Portanto, quando a gente está na presença do líquido iônico, que é a curva verde, a gente já começa a ver os picos característicos dessa catalase, né? Que foram atribuídos não só à catalase, porque você tem picos aqui na região catódica, aqui no D, na curva em verde, né? Na região anódica, característicos, então, de bioeletrodos constituídos com catalase. E depois, então a gente pegou esse bioeletrodo, primeiro fez um teste, na verdade, um teste de estabilidade, então a gente ciclou 250 vezes, né, esse eletrodo depois de pronto, com todas as camadas, e aí a gente verificou que não houve perda significativa de corrente, então era um eletrodo estável, e aí a gente testou para diferentes concentrações, né, de peróxido, então a gente observa, então, uma resposta significativa em termos da oxidação, né, do peróxido, porque a catalase ela é considerada uma enzima um pouco diferente, porque ela está presente principalmente
peroxomas, né, que faz parte de um sistema de proteção da célula, vamos colocar assim, contra a oxidação devido à formação de radicais livres. Então, produtos de reações secundárias do oxigênio, né, que estão presentes em todos os organismos, desde bactérias até ao homem. Então, essa enzima, ela é capaz de decompor, né, o peróxido de hidrogênio, formado, então, no interior dessa célula pela enzima, né, superóxido dismutase. Então, ela libera água e oxigênio como produtos finais. Então, a gente conseguiu aliando, na verdade, a questão do líquido iônico, que só foi possível a imobilização da catalase na presença desse líquido, construir um bioeletrodo, utilizando técnicas não só de eletrodeposição, depois com uma técnica de interação eletrostática, e testamos, então, esse bioeletrodo obtido para o peróxido. Então, era esse zoom que eu queria dar em termos do que a gente tem desenvolvido. Então, eu gostaria de agradecer imensamente, né, todas as agências de fomento que contribuíram de alguma forma para que esses trabalhos, na verdade, fossem desenvolvidos. Eu queria agradecer muito, né, o Laboratório Interdisciplinar de Eletroquímica e Cerâmica, porque muitas dessas caracterizações morfológicas foram realizadas lá, ao Laboratório de Propriedades Ópticas, LAPO, que é um laboratório, um instituto de física, que, na verdade, sim, a gente nem tinha começado, porque foram eles que emprestaram a primeira bancada, foram eles que possibilitaram algumas medidas, como aquela do capacitor, né? Ao Cianã, que é um centro interdisciplinar de energia e ambiente, que também nos proporcionou algumas caracterizações, e a vocês, por estarem me escutando aqui há 1 hora, meu Deus do céu. Gratidão, pessoal. Tudo bom, Valéria? Eu vou interromper aqui a gravação para a gente poder trocar aí um pouquinho de perguntas e respostas.